Olá, queridos irmãos e irmãs. Voltamos mais uma vez em mais um vídeo sobre o estudo das Escrituras, sendo mais preciso a respeito do livro de Mórmon. E estamos em 1º Nef ainda. Ainda não, que bom que estamos lendo as Escrituras. Estamos em Nef. E hoje nós leremos o capítulo 8. Ele é um pouquinho longo, mas acredito que não vai durar meia hora de vídeo. Portanto, então vamos ler. Vamos iniciar hoje, sem muita enrolação. Vamos lá então. Capítulo 8. Leí tem uma visão da árvore da vida. Come de seu fruto e deseja que sua família faça o mesmo. Vê uma barra de ferro, um caminho estreito e apertado e a névoa de escuridão que encobre os homens. Saria, Nef e Sam comem o fruto, porém Lamã e Lemuel recusam-no. Aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que havíamos juntado todo tipo de sementes de toda espécie, tanto de grãos de toda espécie, quanto de sementes de frutas de toda espécie. E aconteceu que durante a permanência de meu pai no deserto, ele nos falou, dizendo: Eis que sonhei um sonho, ou em outras palavras, tive uma visão. E eis que, pelas palavras que vi, tenho motivo para alegrar-me no Senhor, por causa de Nef e também de Sam, pois tenho motivos para acreditar que eles e também muitos de seus descendentes serão salvos. Mas eis, Lamã e Lemuel, que eu temo excessivamente por vós, pois eis que em meu sonho julguei ver um deserto escuro e triste. E aconteceu que vi um homem, e ele estava vestido com um manto branco, e ele pôs-se na minha frente. E aconteceu que me falou e ordenou-me que eu seguisse. E aconteceu que enquanto o seguia, vi que eu estava num escuro e triste deserto. E depois de haver caminhado pelo espaço de muitas horas, na escuridão, comecei a orar ao Senhor, para que tivessem compaixão de mim, segundo sua eterna e infinita misericórdia. E aconteceu que depois de orar ao Senhor, vi um campo largo e espaçoso. E aconteceu que vi uma árvore, cujo fruto era desejável para fazer uma pessoa feliz. E aconteceu que me aproximei e comi de seu fruto, e vi que era o mais doce de todos os que já havia provado. Sim, e vi que o fruto era branco, excedendo toda a brancura que já vira. E enquanto eu comia o fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria. Portanto, comecei a desejar que ele também comesse minha família, porque sabia que era o mais desejável que qualquer outro fruto. E ao olhar em redor para ver se caso descobriria também minha família, vi um rio de água, e ele passava perto da árvore cujo fruto eu estava comendo. E olhei para ver de onde vinha, e vi que sua nascente estava próxima, e junto a ela estavam vossa mãe, Saria, Sam e Nef. Eles permaneciam ali, como se não soubessem para onde ir. E aconteceu que eu lhes acenei, e também lhes disse em alta voz, que fossem ter comigo e comessem do fruto, que era mais desejável que qualquer outro fruto. E aconteceu que, indo eles ter comigo, comeram também do fruto. E aconteceu que eu desejava que Lamã e Lemuel também comessem do fruto. Portanto, olhei em direção à nascente do rio, a fim de ver se caso os encontraria. E aconteceu que eu os vi, mas eles não quiseram ir ter comigo e comer do fruto. E vi uma barra de ferro que se estendia pela barranca do rio e ia até a árvore onde eu estava. E vi também um caminho estreito e apertado, que acompanhava a barra de ferro até a árvore onde eu estava, e passava também pela nascente do rio, indo até um campo grande e espaçoso que parecia um mundo. E vi inumeráveis multidões de pessoas, muitas delas se empurrando para alcançar o caminho que conduzia à árvore junto à qual eu me achava. E aconteceu que elas começaram a andar pelo caminho que conduzia à árvore. E aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão. Sim, uma névoa de escuridão tão densa que os que haviam iniciado o caminho se extraviaram dele, e sem rumo perderam-se. E aconteceu que vi outros avançando com esforço, e chegaram e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro, e empurraram-se através da névoa da escuridão, apegados à barra de ferro, até que chegaram e comeram do fruto da árvore. E também, de haverem comido do fruto da árvore, olharam em redor como se estivessem envergonhados. E eu também olhei em redor e vi, na outra margem do rio de água, um grande e espaçoso edifício. E ele parecia estar no ar,
bem acima da terra. E estava cheio de gente, tanto velhos como jovens, tanto homens como mulheres, e suas vestimentas eram muito finas, e suas atitudes era de escárnio, e apontava o dedo para aqueles que haviam chegado e comiam do fruto. E os que haviam experimentado do fruto ficaram envergonhados por causa dos que zombavam deles, e desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. E agora eu, Nefe, não menciono todas as palavras de meu pai, para escrever sucintamente, porém, eis que viu ele outras multidões que avançavam com esforço, e chegavam e agarravam-se à extremidade da barra de ferro, e avançavam continuamente agarradas à barra de ferro, até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto da árvore. E também viu outras multidões tateando em direção àquele grande e espaçoso edifício. E aconteceu que muitos se afogaram nas profundezas do rio, e muitos outros desapareceram de sua vista, vagando por caminhos desconhecidos. E grande era a multidão que entrou naquele estranho edifício. E depois de haverem entrado no edifício, apontavam-me com o dedo, zombando de mim, e dos que também comiam do fruto. Nós, porém, não lhes demos atenção. Estas são as palavras de meu pai. Todos os que deram atenção a ele se haviam perdido. E Lamã e Demuel não comeram do fruto, disse meu pai. E aconteceu que, depois de haver proferido todas as palavras de seu sonho ou visão, que foram muitas, ele nos disse que, por causa dessas coisas que vira numa visão, temia muito por Lamã e Demuel. Sim, temia que fossem expulsos da presença do Senhor. E exortou-os então, com todo o sentimento de um terno pai, a darem ouvidos às suas palavras, para que talvez o Senhor tivesse misericórdia deles, e não os expulsasse. Sim, meu pai pregou a eles. E depois de haver-lhes pregado e profetizando muitas coisas, ordenou-lhes que seguissem os mandamentos do Senhor, e cessou de falar-lhes. Vou seguir pro capítulo 9, que ele é curtinho, tá? Capítulo 9. Nefe faz 2 conjuntos de registros, cada um é chamado de placas de Nefe. As placas maiores contêm uma história secular. As menores tratam principalmente de coisas sagradas, aproximadamente 600 a 592 a.C. E todas essas coisas meu pai viu e ouviu, e disse enquanto vivia numa tenda, no vale de Lemuel. E também muitas outras coisas que não podem ser escritas nessas placas. E agora, conforme falei sobre essas placas, eis que elas não são as placas nas quais faço um relato completo da história de meu povo, pois dei o nome de Nefe às placas nas quais faço um relato completo de meu povo. Elas são, portanto, chamadas de placas de Nefe, segundo o meu próprio nome, e estas placas também são chamadas de placas de Nefe. Não obstante, recebi um mandamento do Senhor para fazer essas placas, com o fim especial de deixar gravado um relato do ministério de meu povo. Nas outras placas, deve ser gravado um relato do governo dos reis e das guerras e contendas de meu povo. Estas placas tratam, portanto, na sua maior parte, do ministério, enquanto as outras placas tratam principalmente do governo dos reis e das guerras e contendas de meu povo. Ordenou-me, portanto, o Senhor, que fizeste essas placas para um sábio propósito seu, o qual me é desconhecido. Mas o Senhor conhece todas as coisas, desde o começo. Portanto, ele prepara um caminho para realizar todas as obras entre os filhos dos homens. Porém, eis que ele tem todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras, e assim é. Amém. Como nós podemos ver nesse capítulo 8 e 9, vamos começar do 9 para o 8. O Senhor, ele disse para Nefe que ele fizesse essas placas para que fosse registrada a história do povo de Nefe, né? Da história de Nefe. E ele diz aqui: mas o Senhor conhece todas as coisas. Desde o começo, portanto, ele prepara um caminho para realizar todas suas obras entre os filhos dos homens. Pois ele tem todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras. E isso quer dizer que Deus, em toda a sua sabedoria, toda a sua onisciência, ele já sabia que as placas escritas por Nefe e os profetas desse livro se tornariam o livro de Mórmon no futuro. Aqui começou em 600 anos antes de Cristo e passou-se 1000, 2000, 3000 anos depois da vinda de Cristo e tornaram-se as placas achadas por Joseph Smith e se tornariam mais tarde o livro de Mórmon.
que já vem testificando já há alguns vídeos sobre a veracidade das palavras contidas nesse livro, e a verdade através do evangelho restaurado aqui na Terra. E podemos ver também no capítulo 8 de Nefe, que Lei, pai de Nefe, ele teve um sonho. E ele sonhou com a barra de ferro, com um campo enorme de escuridão, uma barra de ferro e um caminho estreito que, no final desse caminho, ele daria em uma árvore, cujos frutos eram tão brancos, mais brancos que o branco, conhecido por nós homens nesse mundo. E todos aqueles que comiam o fruto se alegravam. E tinha um rio escuro, e do outro lado desse rio tinha um edifício cheio de pessoas ricas, com roupas finas, elegantes, e que zombavam dessas pessoas. O que Lei, o que a gente pode aprender a respeito desse sonho de Lei? Nós aprendemos que o caminho de Cristo é esse caminho estreito. A palavra de Cristo é essa barra de ferro. E se nós nos agarrarmos ao evangelho, nessa barra de ferro, que é um caminho estreito, todos vocês que acredito que estão assistindo esse vídeo, vocês sabem que, sendo vocês membros da igreja ou não, se vocês têm esse conhecimento, vocês sabem que o evangelho de Cristo, ele é um caminho difícil. A verdade é um caminho difícil. Fazer o que é correto é difícil. Portanto, nós nos agarramos à palavra de Cristo, e assim que nós chegamos até a árvore, que pode ser um caminho tortuoso, muitos soltam a barra de ferro, que seria o evangelho, e muitos se afastam do evangelho. E no momento que nós alcançamos esta árvore e provamos do fruto, é como se nós provássemos do Espírito Santo. Nós pudéssemos provar das reais palavras de Cristo, do real evangelho. E muitas pessoas, depois que passam por esse caminho difícil de conversão, de perdão, de perdoar a si mesmo, de pedir perdão a Deus pelos seus pecados, e elas conhecem o evangelho e conhecem o Espírito Santo do Senhor, muitas delas têm vergonha. Que, como foi dito aqui no sonho, que Nefe falou no seu livro, que muitas pessoas, depois de terem provado o fruto, eles viram outras pessoas zombando deles. E sentiram vergonha e largaram o fruto e se perderam na escuridão novamente. E essas pessoas, nós podemos dizer que são as pessoas do mundo. Aquelas que zombam do evangelho, ou que falam mal de Cristo, ou de Deus, ou de seus seguidores mais fiéis, ou de qualquer seguidor. Todo aquele que diz que Deus é ruim e pune todo mundo, sendo que nós sabemos que não é verdade, que nosso Deus não é um Deus mau, ele não é um Deus de maldade, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de verdade. E muitas pessoas, depois de passar por anos, provavelmente, talvez, por um caminho difícil, se agarrando ao evangelho, quando eles conhecem a palavra de Cristo, eles veem essas pessoas zombando deles e desistem da palavra do Senhor e se afastam do Senhor por vergonha. Como se alguém dissesse, não tivesse vergonha de expressar sua fé no Senhor. Deixa eu dar um exemplo na minha concepção. Que, digamos que vocês estão numa roda de amigos e um dos seus amigos comenta que vocês acreditam em Deus. Ou dão risada de vocês achando que, você é tonto, você é bobo, você diz que o livro de Mormon é verdade, você sofreu uma lavagem cerebral, você sofreu uma lavagem cerebral. E por vergonha do evangelho, vocês negam o verdadeiro evangelho, vocês negam a Cristo. Por vergonha, vocês dizem que não frequentam a igreja. Ou talvez vocês não tenham a coragem de louvar o Senhor em público. Não que eu me refira que vocês vão subir num banquinho no meio da praça com a Bíblia na mão, com as escrituras na mão e ficar pregando o fim do mundo para todo mundo. Mas eu me refiro a que muitas pessoas acham que Deus é um assunto bobo, ou um assunto leviano, ou que as escrituras, seja a Bíblia Sagrada ou o livro de Mormon, sejam mentira, ou uma enganação para tomar o dinheiro das pessoas nessa terra. Nós sabemos que não, que o evangelho ele é verdadeiro, que os mandamentos que Deus nos dá, todos nós conseguimos cumprir. Deus nunca nos deu um mandamento que nós não conseguíssemos cumprir. Deus nos deu a lei do dízimo, vamos dar um exemplo. E é um mandamento, ele não nos obriga a fazer, mas nós fazemos o pagamento do dízimo porque é um mandamento. Nós também lemos as escrituras, estudamos as escrituras, porque Deus nos diz que nós
podemos fazer prova dele e perguntar a ele se o que nós lemos é verdade. Se a palavra de Cristo é verdade, se o que está na Bíblia é verdade, se o que está no livro de Mórmon é verdade. Deus sempre nos dá, como nosso Pai amado, celestial, ele nos dá sempre o benefício da dúvida. Nós temos o arbítrio, nós temos a escolha, sempre de perguntar ao Pai Celestial. Que o Pai Celestial ele é onisciente, ele é onipotente e onipresente. E o Pai Celestial ele nunca se cansa de nos responder. Por mais que tenhamos nos perdido nessa vida ou cometido pecados, desde que nós nos arrependamos de todo o nosso coração, nós somos capazes de ter o perdão do Pai. Porque assim como Deus, ele às vezes demora para nos dar nossas bênçãos, seja uma bênção de saúde, seja um emprego novo, seja, enfim, algo que beneficie você de alguma forma, ele também demora para nos castigar. Ou para nos punir, né, devido aos nossos pecados. Então, se o mesmo Deus que demora para te abençoar é o Deus que demora para te punir, e que Deus amoroso ele não é, né? Ele é de fato um Deus amoroso por se tornar vagaroso, por nos castigar, por nos punir devido a nossos pecados, às nossas transgressões. Porque se ele não fosse um Deus de amor, ele nos puniria no exato momento em que nós pecamos. E se ele permite isso, é para que a gente sempre se volte a ele, que a gente sempre busque a verdade. E voltando ao sonho de Leí, eu testifico a vocês que o Evangelho de Jesus Cristo, contidos no livro de Mórmon, ele é um evangelho verdadeiro. Eu sei que as palavras que estão escritas aqui são reais, são histórias que aconteceram, foram inspirações do Espírito Santo, nesta época aqui, através de Leí, e que o sonho que Leí teve foi um sonho verdadeiro. E exemplificando exatamente o que é a barra de ferro, o caminho estreito, o fruto da árvore, que nos dá aquela alegria, que é o fruto doce, mais doce, que é a real alegria do nosso espírito. É o que alimenta o espírito, não são as coisas do mundo, não são as drogas, ou a bebida, ou a luxúria, ou qualquer coisa que contenha nesse mundo. A real alegria nesse mundo que alimenta nossos espíritos é a palavra do Senhor. São as orações, são as nossas conversas com Deus, são os lugares santos que nós podemos estar, são os mandamentos que nós cumprimos. Essa é a real alegria. Por que Leí provou esse fruto mais branco? Por que ele é branco? Porque ele é puro, porque a palavra de nosso Senhor ela é pura, ela é verdadeira. E no momento que vocês, assim como eu, provarem do fruto do Senhor, que é a palavra do Evangelho, que é conhecer o Espírito Santo de Jesus Cristo, é claro que vocês vão querer que todos provem também. Assim como eu, já 20 anos membro da igreja, eu tive um tempo afastado e eu provei novamente o fruto, que é a palavra do Senhor, e é claro que eu quero dividir com vocês. Quero dividir com todos aqueles que quiserem. Mas assim como Lamã e Lemuel, tem muitas pessoas que não vão querer provar desse fruto. Seja por não acreditarem nas palavras do Senhor, ou por não orarem ao Senhor perguntando se de fato Leí teve aquele sonho, ou se de fato eu lhes digo a verdade, ou se de fato o livro de Mórmon é verdade. Então sempre digo, e provavelmente eu vou falar em todos os capítulos até que esse livro se acabe. Orem ao Pai, sempre perguntem ao Pai se o que vocês estão assistindo nesse exato momento nesse vídeo é real. Se este templo, que é o templo de São Paulo, ele realmente é uma das casas do Senhor, que é um lugar de santidade, que nós vamos para fazer as ordenanças do Senhor. Mas a respeito dos templos eu falarei em outro vídeo, com os nossos estudiosos lá da igreja da Ala São Gabriel. E eu testifico também que a palavra de Deus ela é única e verdadeira, e que não há nenhum outro Deus presente neste mundo, nem no outro mundo que virá. E eu digo também, testifico também que o livro de Mórmon, ele realmente mudou a minha vida. Mudou a vida da minha família, dos meus amigos, da igreja, queridos, e eu sei que vai mudar a vida de vocês também. Assim que vocês tiverem o discernimento, a vontade e o desejo de ler. Porque Deus nos dá a conhecer todas as coisas, desde que nós desejamos do nosso coração conhecer elas. E esse era o vídeo que eu queria deixar para vocês a respeito do capítulo 8 e 9 de 1º Nef do livro de Mórmon. E do porquê que eu sei que este é outro testamento de Jesus Cristo e essas são as palavras verdadeiras. E aqui contém a palavra do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E esse era o testemunho que eu quero deixar, mais um deles, porque nós temos 600 páginas, 637, se não me falha a memória, de testemunhos
para dar para vocês e muitos outros que eu ainda tenho dar testemunhos a respeito. E acredito que vocês também tenham. Ou vão vir a ter em algum futuro. E esse é o testemunho e vídeo que queria deixar em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.